Fala galera, seja bem-vindo. Olha só, hoje nós vamos falar sobre aperfeiçoamento, ou seja, aperfeiçoar no percurso. Então, na semana passada nós falamos sobre o começar, o start, comece já. Nós estamos na nossa mentoria do Zero a Primeira Venda e desde a primeira aula nós estamos falando tudo sobre internet. Na primeira aula nós falamos das 7 formas de investir na internet e hoje nós vamos falar sobre esse aperfeiçoamento. Na primeira aula falamos 17 formas de investir na internet. Depois que você pegou as 17 formas, algumas formas você deve se identificar. Aí você pega essas formas que você se identificou. Na segunda aula já falamos sobre posicionamento, ou seja, se posicione naquilo que você se identificou, nas formas de a gente investir na internet e ganhar dinheiro. Depois que você se posicionou, agora você precisa começar. Não precisa esperar. Não pode esperar para amanhã, para depois. Não, já comece, dá o start. Comece. É agora. Comece. Começar é você fazer alguns testes, algumas formas. E depois de nós falarmos de começar, né, que é o start, e hoje nós vamos falar sobre o aperfeiçoamento no percurso. Quando você começa, você não é um profissional ainda, talvez diante das pessoas, muito qualificado, ou seja, não é uma coisa que fica perfeito, porque perfeição para começar não existe. Então quando você começa, você sempre vai ter algumas barreiras, você vai ter alguns problemas, algumas situações que você vai falar, ah não, eu acho que não dá certo, eu acho que não sei se vou conseguir. Então toda vez você vai colocar dificuldades, mas olha, você precisa começar. E quando você começa, você tem algumas dificuldades. Então eu estou exatamente nessa aula para te falar que você vai aperfeiçoar as suas habilidades digitais, as suas habilidades que você pegou para investir na internet no percurso. O que é o percurso? O percurso é o caminho, o percurso é o tempo, o percurso é o momento, é esse período que você estiver fazendo essa ação, que você estiver fazendo estiver fazer esse investimento. Então, à medida que você vai fazendo, você vai conhecendo, você vai se ajustando os pontos, você vai identificar os erros, ver as suas assertividades, você vai ver que os seus erros, você não vai falhar nos mesmos erros, você vai vendo que a possibilidade de você ganhar, ele vai ser grande, né? Então, tudo isso você vai fazer. Por que você vai fazer isso? Para que você tenha mais experiência, para que você seja muito bem profissional, porque você vai ter problema no começo. Os problemas não é para te parar, os problemas são bem-vindos, são para você ter mais conhecimento, problemas são para você ter desafio, problemas são para te treinar, para você ir num outro ponto, problemas são para você aprender com eles e fazer disso. Sabe o que você faz com problema? Você faz escada, você faz experiência, você faz com problema, sabe o que? Você faz com problema uma ação que te leva para outra ação. Então, dificuldade você encontra no percurso, você encontra situações, você encontra problema, mas você precisa entender que você vai se aperfeiçoar, né? Você vai se aperfeiçoar através de quê? Desses problemas, dessas dificuldades, dessas situações. Vamos supor uma pessoa que seja design, que escolheu design. O que acontece? Às vezes uma pessoa vai te mandar, vai te pedir, né, para fazer uma figura, uma ação, ou vai te mandar uma foto para você fazer a edição, ou sei lá, vai te pedir um trabalho. Você fala, cara, isso aqui é quase impossível. Mas é nesse momento que você vai ter que ter uma habilidade, é nesse momento que você vai pesquisar, é nesse momento que você não vai dormir, porque você vai querer satisfazer, né, aquele que é desejo do seu cliente, para que o seu cliente veja que você é um bom profissional, ele faz indicação. Então, tem pessoas que vão trabalhar com trader, né, que é um investimento digitais, com dinheiro digitais, que ele vai perder um dia, vai perder 2, mas vai ganhar 2, 3, 4, 5 dias. Ele vai tentar fazer alguns testes, vai fazer um investimento meio-dia, vai fazer investimento meia-noite, vai fazer investimento na madrugada, vai fazer investimento em alguns horários que ele acha que é possível, que nesse horário ele consegue. A bolsa tá alta, tem uma assertividade alta. Então assim, você vai se aperfeiçoando. É o caminho que te aperfeiçoa. Então, qual que é a sacada? É você entender que nesse percurso que você está de investimentos digitais,
você está começando e você vai ganhando mais autoridade quando você vai tendo essa assertividade. Às vezes você não vai ter uma assertividade assim logo de primeira, você vai ter erro, mas esses erros vão te ensinar você a consertar e vai ser uma escada, né, para você ir mais longe, para você ter mais assertividade, para você conseguir. Então tudo você consegue fazer, você dá conta de fazer, você pode fazer, você consegue fazer. A questão é o seguinte, você precisa entender que não é perfeito tudo. O caminho ele tem espinho, o caminho tem pedradas, no caminho tem situações, mas você precisa vencer. Você precisa entender que nesse caminho o que você precisa fazer é simplesmente ir para frente. Não pode parar, não pode. Você começou, então você vai ter que terminar. Você precisa terminar. Ah não, mas está muito difícil, então muda de rota. Não para, nem que você precisa mudar de rota, você mude de rota, mas não para. Sabe o GPS? Você está indo no caminho e às vezes a internet falhou, alguma situação, ou ele acha que nesse caminho você não vai dar certo, ele faz você mudar de rota. Então só muda de rota, só muda de direção, só vai em outro lugar, mas não pode parar. Se você começou, você pode terminar, você vai conseguir, continua persistente nesse caminho. Por quê? A sacada, qual que é a sacada? É o percurso, é o caminho. O caminho te torna forte, o caminho te torna uma pessoa mais profissional, o caminho te torna uma pessoa mais dedicada, o caminho te torna uma pessoa com mais experiência, o caminho te torna uma pessoa que muitas pessoas que você vai ensinar vão falar, como você aprendeu? Você vai falar, porque eu tive um caminho, tive um percurso e eu tive que aperfeiçoar nesse percurso. É por meio de testes, é por meio de situações que você vai viver, é por meio de problema, de erro, de falhas, é por meio de vitórias que você vai fazer com que você seja uma pessoa profissionalmente bem qualificada. Então, fica a dica, não esqueça, precisa continuar a aperfeiçoar nesse seu percurso, tá bom? Então, fica a dica, fica a aula de hoje, fica com Deus. Lembrando, você já pegou as habilidades, se posicionou, começou, agora vai na luta. Já começou, vai ter situação difícil, mas você vai conseguir. Sabe por quê? Porque no percurso. Porque mediante o percurso que você vai aprender. É mediante o percurso que você vai ver, que você vai tendo mais habilidade e mais situações bacanas vai acontecendo. Você vai ver que você vai ter muita vitória. Você vai falar assim, nossa gente, como que eu consegui isso? É porque você foi persistente, é porque você falou que vai conseguir, é porque você não desistiu. Só não desista. Então, essa fica a dica. Tamo junto, até a próxima aula. Fique com Deus. Tchau. O caminho ele tem espinho, o caminho tem pedradas, no caminho tem situações. Não pode parar, não pode. Você começou, então você vai ter que terminar. Você precisa terminar.